Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Cassi na área, seu professor de exatas, trazendo para vocês mais uma videoaula e nesse caso aqui resumindo ondas, beleza? Então vamos lá. O que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periodicamente no tempo. O que quer dizer isso? Digamos que aconteça uma perturbação e essa perturbação vai transferir energia de um ponto até outro no espaço. Essa perturbação que vai transferindo essa energia, como eu estou desenhando aqui, não vai transferir matéria. Então, ponto-chave para você entender é que a perturbação transfere energia, vou até frisar aqui, energia de um ponto até outro, mas nada de matéria. Coloque isso na cabeça. Assim como você consegue ver esse cara fazendo esse exercício aí. Ele está puxando essas cordas, fazendo esse movimento oscilante, e essa onda, como você consegue observar aí, é uma onda que está transferindo energia das mãos da pessoa até o final onde a corda está amarrada. Classificação de ondas. As ondas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de meio de propagação. Já as eletromagnéticas não precisam de meio, porque se propagam no vácuo, ou seja, onde não tem nada que possa transportar a energia de um ponto até outro. Elas não precisam disso. Vou dar um exemplo para vocês, claro. Quando você vê a luz que sai do Sol, essa luz visível, sai do Sol e se propaga no espaço até chegar à Terra, sem precisar de nada que a transporte. Já quando eu analiso, por exemplo, o som aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, nesse exemplo aqui, você consegue observar que esse som, ele transmite essa onda, e essa onda sonora é, obviamente, transportada no ar, né? Ou na água, ou também em materiais sólidos, mas nunca ela poderia se transportar em um lugar onde não tem meio, beleza? Vamos partir disso daqui. Quanto à classificação, temos o seguinte, pessoal. Quanto à classificação de direção de propagação, observamos que as ondas elas podem ser transversais ou longitudinais. E o que seria uma onda transversal? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Se por acaso pegássemos e fizéssemos isso daqui, ó, perturbássemos na direção vertical, a onda nessa mola sairia na direção horizontal, ou seja, a sua propagação seria perpendicular a justamente a perturbação. Digamos que estou perturbando nessa direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. A onda longitudinal vai acompanhar o mesmo sentido e a mesma direção. Apenas isso. Chegando agora nas características de uma onda. As ondas têm diversas características. Vou trazer para vocês a questão da crista, do vale, da amplitude, do comprimento de onda e também da equação fundamental da ondulatória. O que seria a equação fundamental da ondulatória? A equação fundamental da ondulatória nos diz que a velocidade de propagação de uma onda vai ser o comprimento da sua onda, o valor do comprimento de sua onda, vezes a frequência com que está acontecendo esse movimento, essa repetição, beleza? Agora vamos analisar essas outras características. O que seria a crista e um vale? A crista seria o ponto de máximo e o vale o ponto de mínimo. A distância do eixo de propagação até esse ponto de máximo ou de mínimo, a gente chega na amplitude, beleza? Agora, para terminar, a gente chega no comprimento de onda, do começo do movimento até a sua repetição. Ou seja, se a gente analisar aqui o começo do vale, o comprimento de onda teria que começar a analisar também no outro começo de vale, ou seja, é essa distânciazinha. Assim como também, se começou numa crista, vai ter que analisar o seu comprimento até a próxima crista.
Mas nunca, em hipótese alguma, você pode dizer que o comprimento de onda vai ser justamente da crista até um vale. Porque, se você analisar aqui comigo, o que é que acontece? Da crista até um vale, você não está pegando o comprimento de onda. Você está pegando apenas a distância entre o ponto de máximo e de mínimo. Com o exemplo 1, pessoal, temos o FAL. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir apresenta a corda num dado instante. Considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que seguem. Ou seja, vamos analisar em verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos analisar comigo aqui. O período de propagação da onda na corda é de 20 segundos. Então, a gente vai ter que se lembrar daquela fórmula que a gente utilizou, que é a frequência sendo o inverso do período ou o período sendo o inverso da frequência. Como ele está falando de período, a gente tem que utilizar justamente a fórmula desse jeitinho aqui. Veja que a frequência nos foi dada de 25. E se a gente dividir 1 para 25, vamos ter 0,4 segundos, que é, obviamente, diferente de 20 segundos, o que a gente observa ser falso essa alternativa. Seguindo para a amplitude da onda estabelecida na corda, ele afirma que é de 6 centímetros. Vamos ver. A amplitude, pessoal, é a distância do eixo de propagação até o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Como aqui a gente observa que de 0 a 3 é o ponto de máximo ou de 0 a menos 3 é o ponto de mínimo, a distância nesse caso, ou a amplitude, vai ser 3 centímetros, que é obviamente diferente de 6 centímetros. Nesse caso, se a gente fosse analisar aqui, os 6 centímetros seria 2 vezes a amplitude, o que nesse caso só pediu a amplitude, não 2 vezes a amplitude. A velocidade de propagação, para a gente descobrir ela, a gente vai utilizar justamente o triângulo da operação. Como é o triângulo da operação? O triângulo da operação vai funcionar da seguinte maneira. Em cima vamos ter a velocidade, ao lado vamos ter o comprimento de onda e do outro lado a gente vai ter a frequência, que a gente pode colocar aqui sendo multiplicado, se aparecer nessa orientação, e nessa outra orientação a divisão. Como a gente quer a velocidade, a gente vai colocando aqui as informações, percebemos que as informações vão estar localizadas aqui embaixo, onde a frequência a gente já conhece, que é 25, mas o comprimento de onda a gente precisa descobrir. O comprimento de onda a gente vai analisar com relação ao começo do movimento até a sua repetição. Se a gente analisar aqui, de 10, a gente tem ele começando aqui um vale, voltando para uma crista e novamente começando um vale a partir de 30, ou seja, essa distânciazinha aqui. Se a gente diminuir 30 de 10, a gente descobre que o comprimento de onda é 20 centímetros. Como tudo que a gente vai calcular precisa estar no SI, ou seja, em metros, 20 centímetros em metros é 0,2 metros. Então, vamos colocar aqui e vamos fazer a multiplicação. 0,2 vezes 25. 0,2 vezes 25 vai dar 5 metros por segundo, ou seja, verdadeiro. A onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal, é verdade. Por quê? Porque se a gente for analisar, as perturbações estão acontecendo de forma vertical e ela está se propagando de forma horizontal, formando assim um ângulo de 90 graus entre a perturbação e a direção de propagação, ou seja, nada mais é do que uma onda transversal, ou seja, verdadeira. A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 centímetros, acabamos de ver que era 20, então isso daqui é falso. Beleza, pessoal? Partindo agora para a próxima questão. Exemplo 2. Enem. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação típica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 0, na verdade, eu já ia dizendo em metros, né, pessoal? De 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo
condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de. Veja só, pessoal. Se a gente colocar a equação fundamental do ondulatório, a gente tem a velocidade, temos o comprimento de onda e temos a frequência. Aqui a gente precisa descobrir a frequência. A frequência vai estar, no caso, associando aqui a velocidade, já que a gente quer descobrir aqui a frequência, a gente vai analisar a velocidade sendo dividida pelo comprimento de onda. E vamos lá, a velocidade aqui não podemos utilizar. Por quê? Porque está em quilômetros por hora. E toda a nossa brincadeira a gente analisa em metros por segundo e o comprimento sendo em metros. Veja só, pessoal. Como é que eu posso transformar 108 km em metros por segundo? Pego o valor e uso o macete. Qual é o macete? Dividir pelo número 3,6, que é o número-chave para fazer essas manobras. Quando eu divido por esse valor, eu encontro o resultado de 30. Beleza? Pode fazer as continhas aí. Aí a gente tem o quê? A gente tem a velocidade sendo 30 e o comprimento de onda sendo 8 centímetros. Não, tem que transformar em metros, ou seja, 0,08. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho aqui a frequência em 375 Hz. Beleza? Letra C. Vamos partir para a próxima questão. Calcula a velocidade de propagação de uma onda com comprimento de onda igual a 4 vezes 10 elevado a menos 10 metros e frequência de 2 vezes 10 elevado a 17 Hz. Eu já estou lendo logo, começando logo esse exemplo 3 rápido, porque a gente precisa poupar tempo. Então vamos lá. Aqui a gente sabe que precisamos colocar o triângulo da operação. Como ele quer velocidade, vou colocar o V em cima. E do lado os valores. 4 vezes 10 elevado a menos 10 e 2 vezes 10 elevado a 17. Isso é uma multiplicação, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 2 vezes 10 elevado a 17. O que é que eu sempre ensino? Você vai ter que pegar os números que são diferentes de 10, ou seja, 4 e 2. Multiplicar, dá 8. Repetir o 10 e, como é uma multiplicação, somar os expoentes. Menos 10 mais 17, sobra 7. Ou seja, letra E. Partindo agora para a quarta e última questão. Exemplo 4, pessoal, com base em seus conhecimentos sobre ondulatória, entre os tipos de onda abaixo, qual deles corresponde ao de uma onda mecânica? Para finalizar e finalmente terminar esse vídeo, a gente já sabe que isso nada mais é do que uma onda sonora. Por que uma onda sonora? Porque a gente já conversou no começo que o som precisava de quê? De meio para se propagar. Ele era mecânico. Já raio-x, ultravioleta, luz visível, infravermelha, tudo eletromagnética. Se propaga no vácuo. Beleza? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e valeu!